Boa tarde. Foi uma vitória importante, a gente precisava muito dessa vitória. Como você falou, acho que foi uma vitória com superioridade, claro que com muito respeito à equipe do Itabaiana, mas a nossa equipe desempenhou um futebol muito interessante, mérito total dos atletas, né, que desempenham, executam. E a gente fica muito feliz porque era um jogo decisivo e a gente se comportou, se sentiu muito bem. O Castelão também estava bonito com a nossa torcida, né? Compareceu, o povo de São Luís compareceu. Então foi uma festa bonita, foi uma noite muito feliz para o Maranhão. Agora a gente tem que continuar fazendo o que a gente vem fazendo. E a gente não mudou muito o que a gente vinha fazendo desde o início da competição, né? Então a gente tem a mesma metodologia, a mesma programação. Claro que a gente muda um treino ou outro. Às vezes tu equilibra um trabalho, às vezes tu sente que o grupo está um pouco desgastado, tu faz um trabalho diferente. Mas a metodologia é a mesma, a nossa ideia e cobrança sempre foi a mesma, né? Nunca deixamos de trabalhar. A gente sempre se preocupou muito com a permanência, mas a gente nunca deixou de sonhar também. Então, o momento, claro que o momento é especial, o que a gente precisa levar é a base da confiança, principalmente a confiança que foi demonstrada já no último jogo, porque a gente vai ter um desafio muito grande, que é o Figueirense. O Figueirense está 5 jogos sem perder também. Eu vi reportagem essa semana, o Figueirense está 3 jogos sem vencer em casa. Mas o Figueirense está 5 jogos sem perder na Série C também. Então é um jogo muito difícil, deve ser um jogo muito equilibrado, definindo os detalhes, então a gente tem que estar muito pronto. A gente vai elaborar bem a estratégia, a equipe que a gente vai montar a partir de hoje já, para a gente fazer um jogo, como eu sempre falo, consistente, equilibrado, para a gente chegar próximo do resultado positivo. A gente já conversou, acho que na outra coletiva, que após a abertura da janela, nós somos líder, né? Nós temos 12, 13 pontos. A equipe que mais pontuou depois da abertura da janela. Porém, a nossa equipe nos 2 últimos jogos foi escalada com a escalação total de quem estava desde o início, né? Então mostra que o grupo é forte. Cara, eu vejo muito assim o futebol, ele é muito da parte da confiança, do detalhe. Eu acho que o que mais ajudou no encaixe aí foi sair a primeira vitória, depois daquelas 7. A partir do momento que nós ganhamos do Ipiranga, eu acho que o grupo voltou a confiar mais, a ter mais confiança. Porque mesmo naqueles 7 jogos a gente não vinha jogando mal, a gente vinha jogando bem, mas quando tu não ganha, tu empata, a bola não entra. Foi o desenho do começo do jogo do Ipiranga, até eu como treinador, se vocês lembrarem do jogo do Ipiranga, em 10 minutos nós chutamos 2 bolas na trave. Eu falei, a bola não vai entrar hoje de novo, será, cara? Até eu como treinador passou na minha cabeça. E aí a gente fez uma vitória convincente também contra o Ipiranga. Claro que tem outros detalhes, né? A gente começou a usar o Pimentinha de início em casa, a gente mudou a plataforma para o losango, a gente joga com... Cara, se você for ver do meio para trás, eu tenho um lateral que é beirada, eu tenho no losango 2 meias, que é Vagalume e Jorge, então eu tenho poucos jogadores de característica de marcação mesmo, né? Então é uma equipe que... Eu sempre falo para os nossos atletas, na nossa conversa, na palestra, a nossa melhor forma de defender é ficando com a bola. Enquanto nós ficamos com a bola, a gente não corre risco. E foi o que aconteceu muito nesse último jogo aí, né? A gente ficou muito com a bola, então a gente correu pouco risco. Mas a tua pergunta foi nesse detalhe. Eu acho que a primeira vitória ali contra o Ipiranga, depois de 7, né? Vai ser 7 jogos sem vencer, ela nos ajudou muito. E aí, com outros ajustes aí de plataforma, de encaixe, de posicionamento, né? A gente fora teve uma estratégia, acho fomos muito inteligentes. No jogo de Santa Cruz, acho que a gente explorou o que tinha que explorar, que foi a profundidade do adversário, né? Então é um conjunto de fatores, mas eu sempre falo, né, da boca para fora, o maior mérito de tudo isso são os atletas, cara, porque a gente elabora, a gente trabalha, a gente estimula, mas quem executa o desempenho são eles, que é a parte mais difícil e graças a Deus está dando resultado. Primeiro sobre o Figueirense, de forma nenhuma, se eles não tivessem mais nenhuma chance, seria um jogo muito duro já. Conheço o Figueirense é muito grande, cara. Jogaria um leve, sem responsabilidade. Figueirense é muito grande, ele tem uma cobrança muito forte do seu torcedor. A torcida cobra muito, quem trabalha no Figueirense sabe como é que é. Então, mesmo que eles tivessem sem chance, ia ser difícil, eles têm chance ainda. A partir do momento que tu entra com 0,1, vamos botar de exemplo, né, de chance, tu vai dar a tua vida porque tu tem chance. Então, cara, isso aí é balinha juca, como a gente chama no futebol aí. Com certeza eles vão dar a vida deles, eles são profissionais, né? Eu conheço o profissional, o treinador Raul Cabral muito bem, é um cara que conhece a divisão, é um cara que tem um nome muito forte no mercado. Conheço a equipe deles, os atletas, então vai ser um jogo dificílimo.
e pode ter certeza absoluta que eles vão dar 100% para buscar o resultado positivo. A questão da acomodação, cara, quando eu cheguei aqui, dentro do clube, algumas situações eles sempre falaram, o nosso grupo aqui, professor, às vezes ele se acomoda. Ele ganha uma, joga bem, dá uma acomodada. E eu sou um cara que, quem acompanha o meu dia a dia sabe que eu bato muito forte nisso. Eu sou um cara muito parceiro dos atletas, sou um cara que mantém o meu ambiente muito saudável e feliz. Só que a cobrança é muito grande internamente. A partir do momento que inicia o nosso trabalho, e dentro das sessões de treinamento eles já começaram a sentir que essa questão de acomodação não pode existir. Mesmo porque se acomodar, sai, a gente troca, a gente não tem medo nenhum de fazer isso. Então isso já é um ponto positivo já nessa questão, né? De saber que se acomodar, não render, vai trocar. Então, desde que eu cheguei aqui, é um grupo muito trabalhador, um grupo que se entrega extremamente todos os dias. Não é à toa que nós estamos 5 jogos sem perder na situação que a gente está, porque isso é fruto de muito trabalho, principalmente deles. Não é mais porque é muita combinação e o nosso saldo ainda é um pouco abaixo do que das outras equipes, né? A questão da vitória também. Eu acho que 29 daria, mas só que não tem. Um é 28, é 30, né? Então a gente vai jogar para buscar o resultado positivo, com certeza. Se tiver uma porcentagem de empate, caso a gente chegar a 28, aí no final a gente vai ver o que vai acontecer. Mas a gente vai jogar, na verdade a gente sempre jogou por vitória, dependendo da estratégia, eu já falei isso aí também. E novamente a gente vai tentar fazer um jogo, né, buscando esse resultado positivo. A gente sabe, volta a falar da dificuldade que será o jogo. Jogar em Florianópolis, no Orlando Scarpelli, não é fácil contra o Figueirense. Mas a gente está muito bem preparado, a gente está num momento muito especial e eu tenho certeza absoluta que no mínimo nós vamos fazer um jogo muito competitivo. Não, e aí volta na outra situação que eu sempre falei, contra o Santa Cruz nós fomos jogar para ficar com a bola também, só que aí às vezes o adversário não deixa, né? Principalmente jogando em casa, eles começam a passar muito a linha da bola, eu sempre falo isso. Aí tu tem que baixar também, porque tu não vai ficar com jogadores atrás da linha da bola, senão tu vai sofrer muito mais, né? Então depende muito do cenário do jogo, eu acho que, né, a gente já falou sobre isso. A minha ideia é sempre jogar para frente, é sempre ficar com a bola, é sempre criar volume. Só que às vezes tu tem um adversário do outro lado, tu tem uma torcida, tu tem um cenário, tem vários componentes que envolvem uma partida de futebol. Aqui em casa, nós estamos jogando em casa, com a nossa torcida, com aquele campo do Castelão que a gente está acostumado a jogar. Então se torna mais fácil tu ficar com a bola até. Até porque o adversário espera mais. A Itabaiana, né, pressionou, mas de uma forma não tão forte a nossa equipe. Mesmo porque a nossa equipe tem uma condição de construção muito boa. Então a gente vai tentar jogar para frente, a gente vai tentar pressionar o adversário na fase 1, fase 2, como a gente vem fazendo. Agora depende muito, como eu falei, do cenário, do momento do jogo. E aí entra a parte do trabalho, do dia a dia. Eu acho que a nossa equipe tem que estar preparada para a adversidade que o jogo apresentar. Se a gente sofrer um pouquinho, né, que o adversário nos empurrar um pouquinho para o nosso campo, a gente vai ter que ter a marcação forte, a transição forte. Aí a gente tem que utilizar bem a profundidade. Se eles derem a bola, nós temos que fazer como nós fizemos com o Itabaiana, rodar bem ela, achar os espaços entre linhas, pisar forte na área, trabalhar muito a nossa reação pós-perda, que eu acho que é uma coisa muito boa, melhorou muito com o nosso trabalho. A nossa equipe, se vocês observarem, ela perde a bola e recupera muito rápido. Isso é uma coisa que vem do trabalho, que a gente sempre fala, anda para frente, não anda para trás. Então, todos os detalhes. Então, a gente vai estar preparado, ou vai tentar se preparar para a adversidade que o jogo apresentar. Agora, eu quero ficar com a bola e criar 1000 oportunidades de gol. Esse é o meu cenário perfeito. Agora, do outro lado, eu tenho um adversário capacitado, então um cenário que a gente vai ter que estar pronto para precisar solucionar o problema que vier. Cara, eu vou falar, você tem uma situação que eu estava conversando com um atleta ontem. Você forma uma equipe de fora para dentro. Você pode ter a seleção brasileira aí, cara, jogadores de seleção. Se os caras não se encaixarem, não tiver uma união, certo? O coletivo tem que ser sempre a prioridade. A vaidade, o jogador, né, tem muitos problemas de vaidade. E aí, eu estou jogando por isso, por aquilo, transfere, é treinador, não sei o quê. Nesse grupo aqui não existe isso. E eu estou no futebol a vida toda, né, como atleta e agora como comissão. Principalmente como comissão, as minhas equipes encaixaram sempre quando ela encaixava de fora para dentro. Quando o vestiário é fechado, quando os caras começam a respeitar, nenhum jogador gosta de ficar fora. Eu não vou jogar, sou relacionado. Isso não existe, o jogador fica feliz. Não fica. Só que o jogador ele tem que ter um entendimento. Entendimento primeiro que o treinador não está com sacanagem, ele está optando pelo coletivo que é o melhor para o Maranhão nesse momento, e o respeito ao seu companheiro. E aí, por cima disso aí, ele se preparar
Porque na hora que aparecer a oportunidade, ele tem que estar pronto. E às vezes, cara, assim, ó, muito uma classificação, que nem vai ser o jogo sábado, né? Um jogo de classificação, um acesso. Às vezes não vem do cara que está jogando a maioria dos jogos. Às vezes ela pode vir de um cara que não está nem pegando lista, às vezes. Então aí cabe também ao treinador, à comissão. Eu sou um cara que eu procuro trabalhar sempre todo mundo. Eu não sou um treinador que eu procuro só focar na minha equipe que vai iniciar. Outra coisa que a gente faz sempre, a gente sempre fala, né, sobre o trabalho, a gente elogia muito a equipe, por exemplo, de baixo, a gente faz uma equipe para montar, e a equipe de baixo ela é muito competitiva. Isso aumenta mais ainda a qualidade da nossa equipe, porque a gente chega no jogo mais preparado, porque a gente já está acostumado no dia a dia a enfrentar uma equipe, entre aspas, reserva, que é muito qualificada também. Aí o treino fica muito competitivo, se prepara melhor. Né? Então o nosso grupo, assim, cara, é um grupo de trabalho muito bom, não tive problema nenhum até hoje. Eu já escalei muita coisa, já mudei muito o time, plataforma, botei, tirei jogador, tem jogador que às vezes não é relacionado, mas, cara, todo mundo trabalha da mesma forma, todo mundo mantém o respeito. Eu acho que o nosso ambiente é um ambiente muito saudável, muito positivo, e isso ajuda muito a ter esse sucesso que a gente está tendo dentro dessa competição. O Jorge, quando eu cheguei, realmente eu vi os 2 últimos jogos deles, né? Contra o Sport que ele jogou, um time alternativo, e contra o Barra lá. Contra o Barra lá, acho que ele não entrou, mas o jogo do Sport eu vi, ele realmente, eu vi um pouco dos jogos contra o Ferroviário, ano passado ele jogou também. Eu sabia da qualidade do Jorge, mas realmente quando eu cheguei ele estava um pouquinho, né? Ele também machucou também na pré-temporada, ele perdeu a pré-temporada, mas o que a gente viu que melhorou muito dele foi a intensidade, né? Ele ficou muito mais dinâmico. Pode ver a movimentação dele dentro de campo, ele se movimenta bem, ele ajuda a marcar, ele entendeu que era a oportunidade dele. E vou te falar, teve alguns jogos que eu botei ele não entregou, tá? Alguns jogos ele não conseguiu entrar de uma forma que a gente esperava, mas a gente nunca desistiu dele, a gente sabia do potencial dele, é um cara que bate muito bem na bola. Ele fez o gol agora, mas ele já era para ter feito esse gol aí bem lá atrás. O Ipiranga, a bola passou raspando, contra o Brusque o goleiro fez um milagre no chão. Então é um jogador assim, muito importante e que ele entrou, né? Uma coisa que eu acho que foi muito importante na forma que a gente achou dessa equipe jogar, que nós conseguimos botar ele e Vagalume junto. Então são jogadores com qualidade e jogador de qualidade, cara, se tu conseguir encaixar, tu conseguir fazer eles entregar sem a bola também, porque não é só com a bola que se joga, né? Então os dois estão entregando sem a bola também, vocês veem, eles passam a linha da bola, dão um carrinho, divide. Então o Jorge eu acho que melhorou muito, principalmente essa questão da intensidade, a questão do dia a dia do trabalho também. A gente procura trabalhar sempre com muita intensidade, sempre cobrando bem, aceleração, dinâmica, movimentação, ataque ao espaço. Então isso ajudou também ele, e ele aproveitou a chance, e ele é um cara merecedor, né? Eu já falei também que ele é um líder positivo. Quando ele não jogava, às vezes ele não entrava, ele nunca reclamou de nada. E ele é um líder perante ao grupo, com atitudes, não com palavras. Até ele fala pouco, ele não é um cara que fala muito, o Jorge. Mas as atitudes dele, quando ele não jogava, ele sempre fazia complemento, acabava lá, ele vinha para academia aqui. É um cara que trabalha muito e, com certeza absoluta, se eu falo com maior tranquilidade, ele é muito merecedor desse momento que ele está vivendo. Cara, assim, ó, realmente eu não penso nisso nesse momento. Umas conversas a gente sempre conversa, a gente está dia a dia sempre com o presidente, né? Um cara muito presente aí no clube. A gente conversa, tem muitas coisas, mas assim, ó, eu procuro sempre manter o foco. Eu tenho certeza absoluta que não será o último jogo. Então a gente não conversou em especial essa semana sobre isso. É uma coisa que a gente vai deixar para depois que acabar a competição, que eu espero que seja lá na frente. E eu sempre falei, acho que já falei no programa lá ao vivo, que o meu foco é o meu momento, cara. Meu momento é sempre o mais importante. Então hoje a minha vida é o Maranhão, né? Ano que vem eu não sei onde é que vai ser, se vai ser aqui, vai ser em outro lugar. Mas o meu foco eu trabalho muito focado no que eu preciso fazer agora, porque o futebol é o presente, não é nem passado e nem futuro, é o presente, né? Então a gente tem noção disso, então hoje a minha cabeça é focada nesse jogo do Figueirense, no Maranhão. E aí depois que acabar a competição, aí a gente vai sentar e resolver o que será melhor para o clube também, e o melhor também para a nossa carreira também, porque a gente também é profissional, a gente também tem um plano de carreira, a gente tem os nossos objetivos, por isso que a gente trabalha, né? Mas falo com o coração aberto, que o meu respeito é muito grande pelo Maranhão nesse momento e o foco é total.